Olá, terceiro ano, sejam muito bem-vindos a mais uma correção. E essa semana eu vou fazer a correção do PET volume 7, semana 1 e semana 2. Eu quero que vocês adiantem logo essas atividades, estamos no último PET, daqui uns dias, né, assim que finalizar o PET 7, nós vamos ter o PET avaliativo e nós vamos concluir este ano letivo em janeiro, mas vamos concluir com fé em Deus. E o tema de vocês é a República Democrático-Populista e a ditadura militar no Brasil. Então vamos lá. O PET de vocês trouxe alguns textos, né, que fala sobre a República Democrática Populista. O primeiro texto aí foi o governo de Eurico Gaspar Dutra, que foi o que sucedeu o presidente Getúlio Vargas após 15 anos, né, de governo de Getúlio Vargas. Logo após, voltou de novo o seu antecessor, aí o governo de Getúlio Vargas, de 1951 a 54, lembrando que o presidente Getúlio Vargas, após sofrer pressões políticas no decorrer do seu governo, ele acabou se suicidando, e quem terminou o governo dele foi o Café Filho, seu vice. Logo em seguida, nós tivemos aí o governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1960, e neste trecho do texto fala, inclusive, aí sobre o que culminou aí na eleição de Jânio Quadros, né, na campanha de Jânio Quadros, que usava inclusive uma vassourinha dizendo que ia varrer toda a corrupção política, toda a corrupção que envolvia também o dinheiro público no Brasil, que estava embutido aí no governo de Juscelino Kubitschek, principalmente por causa dos grandes empréstimos que ele contraiu no exterior para a construção de Brasília e instalação de outras empresas no Brasil, né? E nesse último texto, que fala o fim da República Democrática, fala sobre o governo de Jânio Quadros e João Goulart, quando Jânio Quadros renunciou um ano após ter sido eleito, né? Ele pensava que o povo ia aclamar ele de volta, né? Mas isso não aconteceu. E quem assumiu foi então o João Goulart. O João Goulart foi deposto para ser instalada a ditadura militar no Brasil. Os textos vão explicar mais detalhadamente. Eu só fiz um resuminho do que fala nesses textos aí, tá bom? O texto 2 fala sobre a ditadura militar no Brasil, fala da repressão que iniciou aí quando eles instalaram a ditadura militar, com a cassação de políticos e mandados políticos, prendendo esses políticos e tal, né? Fala sobre o processo de retorno à democracia também, com a emenda Dante de Oliveira, né, e as campanhas diretas já. Logo abaixo, antes de iniciar as atividades, tem um resumo dos governos militares. E aí eu coloquei esse resuminho aí para vocês e vou lê-los. O primeiro governo foi o de Castelo Branco, que foi de 1964 a 67. Instituiu o bipartidarismo, o MDB e a Arena, que eram os únicos dois partidos políticos que foram legalizados no país. Executou as primeiras medidas repressivas da ditadura, que foi aí a cassação dos mandatos políticos, né, a prisão dessas pessoas, enfim, entre outras. Aprovou a Constituição de 1967. O segundo governo foi Costa e Silva, foi de 67 a 69. Assinou o ato institucional número 5. Em seu governo iniciou o ciclo do milagre econômico e enfrentou a luta armada de esquerda, que é quando as pessoas já começaram a se levantar contra o governo e formar guerrilhas. No governo Médici, que foi o terceiro, de 1969 a 74, seu governo representou os anos de chumbo, que foi considerado aí os anos que mais teve repressão, tortura e cassação de pessoas, inclusive da letra de música, o jeito que ia falar, tudo era censurado, o jeito que ia falar na televisão, no rádio, tudo tinha que passar sobre uma rígida censura, porque se saísse fora dos moldes era perseguido, era torturado, era preso, muitas coisas aconteciam com essas pessoas. Derrotou a esquerda, que pegou em armas. Geisel, que foi de 1974 a 79, lançou a proposta de abertura lenta e gradual e segura e suspendeu a censura à imprensa e o AI-5.
E o Figueiredo, de 79 a 85, enfrentou uma grave crise econômica, aprovou a eleição direta para presidente a partir de 1988, foi o primeiro presidente desde 1964 a não fazer seu sucessor, né? Porque logo em seguida veio eleições de forma indireta ainda, porém nenhum militar foi eleito. Dessa vez foi Tancredo Neves eleito como presidente civil do Brasil. Então vamos para as atividades. O plano de metas foi uma experiência sistemática de planejamento implementado pelo governo Juscelino Kubitschek. Essa proposta favoreceu a instalação de empresas estrangeiras especializadas na montagem de automóveis no Brasil, fato que, resposta correta, letra E, garantiu uma expansão da economia industrial com o surgimento de fábricas de autopeças. Então, além das fábricas, as montadoras que eram montadas no Brasil, surgiram também as fábricas de autopeças, que era necessária a essas indústrias. 2. Tem uma letra de uma música do Renato Russo, é uma composição da banda Legião Urbana, que faz parte do cenário do rock dos anos de 1980 no Brasil, que tinha como principal objetivo, as letras do Legião Urbana era para criticar as mazelas sociais e políticas do país. Depois você dá uma lida nessa letra aí que é muito bacana. 3. Este texto aí vem falar sobre a questão agrária, é uma questão adaptada, né, com resumos, tudo que tem entre esses parentezinhos aí é resumo, e aí você vai logo para a pergunta. Levando em consideração o conceito do populismo, conclui-se que o fragmento apresenta, letra D, o amplo apoio do empresariado nacional às ideias arrojadas de Jango. Jango aí, gente, é o João Goulart, né, o último presidente do Brasil antes da ditadura militar. 4. A Comissão da Verdade, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011, tem como objetivo principal apurar violações aos direitos humanos praticado entre 1946 e 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Instalada oficialmente em 16 de maio de 2012, é formada oficialmente por 7 membros nomeados pelo presidente e seus trabalhos devem durar 2 anos. Levando em consideração o contexto histórico, objeto de apuração da comissão, identifique uma situação de violação dos direitos humanos ocorridos no Brasil e justifique a sua relação com a instalação da Comissão da Verdade. Então, aqui está falando para você identificar uma situação de violação. Aí eu coloquei 4 situações. Você pode estar utilizando somente uma dessas. Não precisa colocar as 4, tá? Eu vou ler todas, mas você vai escolher uma e colocar. Tortura, maus tratos e ou mortes ocorridas em instituições carcerárias ou dependências estatais, militares ou civis. Ou prisão ilegal por prática de crime de opinião, que a pessoa não podia expressar uma opinião contrária ao governo, ela já era presa. Ou desaparecimentos forçados ou ocultação de cadáver. Qual que é a relação que tem isso que eu acabei de ler com a Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade tem como objetivo apurar os fatos que o Estado brasileiro reconheça sua responsabilidade, esclarecer fatos que podem ter sido modificados ou escondidos pelo Estado a fim de elaborar maneiras de reparação histórica. Você também pode colocar somente essa parte que eu negritei. Escolha um desses e põe a parte que eu negritei. Eu só completei aqui para ficar uma resposta mais completinha, tá? E embaixo eu coloquei para saber mais. Considerando-se o Estado Democrático Brasileiro, instituído pela Constituição de 1988, a Comissão da Verdade é um aprimoramento institucional que deve garantir a transparência do Estado, evitando que episódios de violação de direitos humanos sejam considerados sigilosos. Ok, queridos? 5. Ato Institucional número 5, 13 de dezembro de 1968. Artigo 10.
Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos feitos. O ato institucional número 5 é considerado por muitos autores um golpe dentro do golpe. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário porque isso significava, letra D, a ampliação dos poderes na mão do Executivo, ou seja, quem estava governando o país ia sempre ter mais poderes para agir com mais repressão. Então agora nós vamos começar com o PET volume 7, semana 2, e o tema é Eis que volta a democracia. O PET de vocês trouxe um tema aí que explica como foi esse retorno da democracia. Inclusive fala aqui nesse último parágrafo sobre a emenda Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas para presidente, não mais ser eleito pelo colégio eleitoral, né? As pessoas poderem ir às urnas e votar, tanto que tinha um lema, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos escolher o presidente do Brasil. Esse foi o lema da campanha das diretas já. E fala um pouquinho aqui sobre a eleição do Tancredo Neves, sobre ele não ter tomado posse, faleceu antes disso, e fala também depois das primeiras eleições ocorridas com o voto direto após a ditadura militar, que foi em 1989, e o presidente eleito, que foi o Fernando Collor de Mello. Então, você pode ler mais detalhadamente isso aí, tudo que eu falei nesse resumão. Vamos para a atividade. Número 1. Por que a emenda Dante de Oliveira representava a esperança de retorno da sociedade brasileira à democracia no início dos anos 80? Pela representatividade na sociedade que desejava o retorno de seu direito ao voto. 2. Por que podemos afirmar que o PDS perdeu uma eleição praticamente ganha em 1985? O PDS, antigo Arena, tinha o maior número de deputados no Congresso, porém houve um desentendimento entre seus membros. Importantes parlamentares do partido rompem com o PDS e apoiam o candidato do PMDB, Tancredo Neves. Então foi isso, eles eram a maioria, porém houve desentendimento entre eles se dividiram e a parte que apoiou aí o candidato Tancredo Neves saiu vencedora. Número 3. Por que podemos afirmar que as eleições presidenciais de 1989 tiveram participação determinante da mídia como fonte de propaganda? Nas eleições atuais, acontece algo similar? Sim, coloquei. Collor, por exemplo, foi uma espécie de herói fabricado pela mídia, jovem culto e instruído, era colocado em confronto à imagem sindicalista e rebelde de Lula, garantindo a sua eleição no pleito de 1989. E atualmente a mídia, a TV no caso, ainda tem um papel importante nas eleições. Porém, a voz do povo está nas redes sociais e ganham ainda mais força. Então, muitas das vezes, o político consegue ser eleito por influência de pessoas que usam mais as redes sociais e não ficam presos aí às notícias dos jornais que são passadas pela televisão. Então é isso, queridos. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilha. Te espero na próxima semana, semana 3 e 4 do PET 7. E um grande beijo no coração.